Olá a todos. Eu vou fazer este vídeo a favor das mulheres. Durante muitos anos, as mulheres foram maltratadas. Durante muitos anos, as mulheres viveram amarguradas, escravizadas. E conta a história da Segunda Guerra Mundial. Durante os campos da batalha na Europa, as mulheres foram abusadas, as mulheres foram maltratadas e escravizadas. Eu faço uma pergunta. A mulher não tem o mesmo direito do que os homens? Porquê tanto machismo? Porquê tanta arrogância contra as mulheres? A Bíblia fala, meus amados, quando Deus criou Adão e ele viu que o homem não podia estar sozinho. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. A diferença é que o homem foi formado do pó da terra, mas a mulher foi tirada da costela do homem. Ela é a cópia perfeita do homem, da mesma carne e do mesmo sangue. Então porquê que durante muitos anos, porquê que o homem começou a desprezar as mulheres, pôr as mulheres de parte, as mulheres em segundo plano? Se vocês repararem, meus amados e minhas amadas que me estão vendo este vídeo, a mulher nasceu da costela do homem. A mulher nasceu para andar ao lado do marido, não para ser pisada e não para ficar em segundo plano. A mulher nasceu para ser honrada, a mulher nasceu para ser respeitada, a mulher nasceu para ser levantada. Mas como é que durante muitos anos os homens começaram a massacrar, começaram a abusar da mulher? Já a Bíblia conta, meus amados, a Bíblia conta, fala em Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 10. Capítulo 21 e versículo 10. Fala de uma mulher prisioneira de guerra. Uma mulher que nos povos antigos já seguiam um princípio que a mulher que se tornasse espólio de guerra poderia ser como uma escrava sexual ou para funções de trabalho. Olha o sofrimento que as mulheres sempre passaram, meus amados. Mas Deus veio contra este princípio. Porque a Bíblia diz, mas Deus deu ao seu povo regulamentos totalmente diferentes, que serviam para proteger a dignidade de uma mulher capturada. Em Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 14. Leia em casa o que é que Deus fala a respeito de defender a mulher. Faço uma pergunta. A mulher não é filho de Deus? Como os homens são? A mulher não tem o mesmo espírito que o homem tem? A mulher não tem o mesmo interior que o homem tem? Oh, meus amados, isso tem que acabar, este machismo, só os homens é que podem, só os homens é que têm autoridade, só os homens que têm capacidade, só os homens que podem ensinar, só os homens que podem pregar. Isso tem que acabar. Deus usou Adão para expressar a singularidade da mulher através do jogo único, onde a própria linguagem reflete que a unidade de Deus planejou entre o homem e a mulher. A expressão osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele usou essa expressão ossos dos meus ossos, carne da minha carne, que se essa será chamada minha mulher. E porquê que tantos anos, estes anos todos, as mulheres foram judiadas, massacradas? Porquê?
Porquê que aconteceu isso? Porquê que tem acontecido isso? Durante tantos anos, os homens têm maltratado as mulheres. Porque elas, por serem o vaso mais fraco, tenha consciência. Homem que você está a ver este vídeo, tenha consciência da mulher. Você que é casado com a sua esposa, ame-a e a respeite em todo o tempo. E faço uma pergunta para os cristãos. A Bíblia fala que houve uma mulher que foi testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Foi Maria. Os discípulos tiveram medo de estar junto à cruz quando ele estava crucificado. Mas as Marias, as mulheres, tiveram coragem de estar ao pé da cruz e chorar junto com eles. Eles arriscaram. Elas arriscaram de estar ao pé da cruz com Jesus Cristo. Porque elas também poderiam ser apedrejadas, poderiam ser levadas à morte, porque estavam pegados à cruz. Porque os discípulos tiveram medo, tiveram fechados os apóstolos. Mas aquela mulher esteve pegada à cruz, chorando pela morte de Jesus. E passando 3 dias, a Bíblia fala que a mesma mulher que esteve na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi a mesma mulher que vai ao encontro de Jesus tentar lavar o seu corpo. E para São Jesus disse: a quem buscais? Aquele que ressuscitou entre os mortos. Essa mulher arriscou de estar ao pé da cruz, e essa mulher arriscou de lavar o corpo de Jesus. E a Bíblia fala que ela corre para trás, vai direto aos discípulos e diz: ei, Jesus ressuscitou. É tempo de Portugal as Marias se levantarem. É tempo das mulheres se levantarem e começarem a anunciar a sua palavra. Mas a Bíblia fala que as mulheres têm que guardar em silêncio. Meus amados, existem só 2 passagens que falam que as mulheres, que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 14, 33 e 1 Coríntios 11, 5. A Bíblia fala que guardai em silêncio. Mas o apóstolo Paulo, ele trouxe uma doutrina para cada igreja. Ele falou para a igreja dos Coríntios, porque esta igreja, meus amados, tinha uma cultura que veio de Roma. Essa cultura que veio de Roma, elas tinham o poder e a autoridade de falar mais que os homens. E então o apóstolo Paulo repreende aquela igreja, porque ele diz: estas mulheres, reparem a palavra, nós temos que saber ler a Bíblia, respirar o que ela diz. Ela diz: estas mulheres guardem silêncio. Eu não disse todas as mulheres. Olha a palavra. Eu não disse todas, eu disse estas mulheres guardem em silêncio. Porque ele pregava para cada igreja. Meus amados, mais tarde, o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo que disse este versículo, o apóstolo Paulo mais tarde, em Romanos capítulo 16 e versículo 7, eu falo Bíblia, meus amados. O apóstolo Paulo e Junias. Vocês podem correr do dicionário bíblico, dicionário português. A palavra Junias é um nome feminino. Quer dizer que o apóstolo Paulo, ela foi preso com Junias por pregar a palavra do Senhor. E disseram: saudai o apóstolo Paulo e Junias, que foram presos, foram companheiros de prisão. Porque o apóstolo Paulo e Junias estavam presos por pregar a palavra do Senhor. E então porquê, meus amados, que esses anos todos temos massacrado, maltratado? Porquê que temos pondo as mulheres em segundo plano? Onde elas podem anunciar a palavra, a ressurreição e a morte. Meus amados, isto tem que acabar. Maria foi testemunha ocular, Maria Madalena, foi testemunha ocular da morte e da ressurreição de Cristo. Então é tempo das mulheres serem exaltadas, é tempo das mulheres serem honradas. Chega! As mulheres durante esses anos todos
de vasta violência doméstica. As mulheres também têm o direito de voto. Conta a história, na Rua Azusa, em 1903, houve um grande avivamento nos Estados Unidos da América, do sul da Califórnia. Fala a Bíblia, fala a história, perdão, que diz assim, que as mulheres nos Estados Unidos da América, elas eram escravizadas, elas eram mulheres de segundo plano. E então conta a história que este avivamento, quando gerou nos Estados Unidos da América, que elas a partir desse dia tiveram o direito de voto, tiveram o direito de liberdade. Porque então, se o homem pode ser livre, porque que a mulher também não pode ser? Este tem que acabar espírito machismo. Vamos dar mais valor e honra às mulheres. Meus amados, é tempo de acabar com o espírito de religiosidade. É tempo de acabar com estas escamas que temos nos olhos. O apóstolo Paulo, para ver a Jesus Cristo, para ver o milagre, para voltar novamente a ver a sua vista, ele teve que ir às escamas. Meus amados, eu falo isso por revelação. Eu também era religioso. Eu antes também não acreditava que as mulheres não podiam ter ministério, que não podiam anunciar, que não podiam pregar. Mas pela revelação do Espírito Santo, pela revelação da palavra do reino, a minha mente mudou completamente. Então eu agora estou de acordo que as mulheres podem terem ministério, pregar, anunciar e trazer o amor de Cristo a esta terra. Por isso, meus amados, fiquem com esta palavra, com este pequeno ensinamento, que as mulheres têm o mesmo direito de que o homem. Por isso, a partir de hoje, comece a defender mais as mulheres. A partir de hoje, comece a andar ao lado da sua esposa. Não ande e não passe a mulher para segundo plano, porque a mulher nasceu da costela do homem, é para andar ao lado, não para andar atrás e não por ser pisada. Mas é para ser levantada, honrada e respeitada. Que Deus vos abençoe. Fiquem com esta palavra. Amém.